Olá, eu sou João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com medicina integrativa, psicopatologia, terapia neural, ozônio e etc. Seja muito bem-vindo à nossa clínica. Será possível envelhecer com saúde, acabar a vida, mas não caquético, caindo aos pedaços? Tem várias alternativas para isso, entre elas nutrição, exercício físico, alimentação, enfim, sono, né, atividade física e também a questão da regulação hormonal. A gente vai falar sobre o programa de hoje, nós vamos falar exatamente isso, como é que se pode fazer uma regulação hormonal para assim envelhecer, viver com saúde até o final dos dias. No programa Salutes, que tem a missão de resgatar as medicinas ancestrais e unir com o que há de mais moderno na área da saúde, entre as medicinas ancestrais tem a medicina hindu, a medicina ayurvédica, em que preconiza que nosso corpo tem alguns chakras, são 7 principais, mas tem muito mais do que isso. Pela medicina tradicional chinesa, cada ponto de acupuntura é um pequeno chakra, mas desses 7 chakras são ligados às chamadas glândulas endócrinas do nosso organismo, e essas glândulas endócrinas produzem determinadas substâncias que são consideradas hormônios, né? São alguns hormônios principais para a vitalidade, manutenção da vida, saúde, bem-estar e etc. No programa de hoje nós vamos falar sobre o processo de envelhecimento e a importância da reposição hormonal, do controle dos hormônios, como é que se modula a questão hormonal para se ter saúde, inclusive com as idades mais avançadas. Para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Dr. Jairo Oliveira Júnior. Ele é médico formado pela Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Federal de Uberlândia, com residência em ginecologia e obstetrícia, especialista em saúde da família, pós-graduado em medicina integrativa, também em acupuntura, colega em acupuntura também, portanto, nutrologia, trabalha com obesidade e emagrecimento saudável, ozonioterapia, terapia neural, Bidort e homeostase hormonal. Somos colegas aqui em pelo menos 3 atividades, doutor. Em acupuntura, terapia neural, ozonioterapia e também agora com Bidort, que eu acabei de fazer um curso recentemente com a doutora Lucy. Muito boa tarde, doutor Jairo, seja muito bem-vindo. Boa tarde. É um prazer recebê-lo, que seja bem-vindo no Salutes. É uma satisfação estar aqui, eu já sou assistente desse programa há muitos anos, né? E é uma satisfação poder estar aqui. É um prazer recebê-lo, seja sempre muito bem-vindo. Eu gostaria de que o senhor falasse um pouco da sua formação médica e como é que o hormônio começou a tomar maior importância nos seus estudos, na sua dedicação profissional. Como você já falou, minha formação é ginecologia e obstetrícia. E dentro da ginecologia e obstetrícia, o obstetra, o ginecologista, deveria saber, ou pelo menos se aprofundar na área de hormonologia, porque mulher é um ser hormonal e emocional. E difícil de entender também. Tem isso também. Então, mas a hormonologia veio bem depois, né? A minha primeira formação foi ginecologia e obstetrícia, depois eu fiz saúde de família, depois eu tive um divisor de águas na minha vida quando eu comecei a aprender e procurar uma medicina que pudesse ver o ser humano de uma forma mais holística, né? Porque na medicina tradicional, eu como cirurgião pragmático, mas eu via muita necessidade de ir além desse pragmatismo, dessas soluções que a medicina tradicional me trazia, né? Foi quando eu comecei a fazer medicina integrativa, fiz pela Uniub, depois acupuntura, terapia neural e fui entrando nesse mundo que não tem volta, né? Aí abre, né? Abre de uma tal maneira. Abre tudo. O que a gente trata aqui, e é uma didática bastante importante no nosso programa aqui, doutor Jairo, é que é exatamente isso, quer dizer, tem uma formação acadêmica muito restrita, muito fechada, né? Diria até cartesiana, entre aspas, né? Mas muito empírica. E aí quando você começa a estudar medicina integrativa, parece que balança o edifício. Balança tudo, balança tudo. Conta um pouco isso pra gente.
A princípio, quando eu conheci minha esposa, que sou casado já há 11 anos, né? Nós nos conhecemos na Europa e ela morava fora do Brasil, morava em Bogotá, na Colômbia. Uhum. Eu comecei a frequentar Bogotá e os médicos que ela iam lá, e os médicos eram da medicina funcional. Uhum. E para mim era um mundo diferente. Para mim, falar a verdade, eu achava até charlatanismo, várias práticas, né? Mas aí eu fui vendo que ela tinha resultados com esses tratamentos, né? E fui me aprofundando nesse processo, e fui buscando e fui estudando. E hoje eu estou inteiramente dentro da medicina integrativa, dessas práticas médicas. Vamos falar, são práticas que antigamente se falava alternativas, hoje eu falo complementares. Né? Alternativas é proibido aqui no programa, né? É censurado, corta. Por que a gente fala alternativa? A acupuntura, por exemplo, eu sou do tempo em que a acupuntura era charlatanismo. Isso. A medicina falava, eu me formei no final dos anos 90, né? Era época não, isso é charlatanismo. Depois virou especialidade dos fisioterapeutas, primeiro, e depois dos médicos. Virou especialidade, né? Como se de um dia para o outro pudesse um charlatanismo virar uma especialidade médica. Mas o fato é que é uma medicina ancestral. Sim. Né? Se a gente for reconhecer que primeiro a acupuntura tem mais de 5.000 anos, os registros provavelmente é anterior a isso, mas o alternativo é tomar antibiótico. Né? Sim, não tenha dúvida. Por isso que a gente brinca. Hoje na minha prática, até cirúrgica, eu mudei totalmente. Eu praticamente não uso antibiótico para nada, né? Nem pós-operatório? Nada. Hoje eu trabalho com ozonoterapia no pós-operatório e eu tenho um resultado muito mais positivo do que se eu usar antibiótico profiláticos ou mesmo terapêutico de tratamento, né? Nossa, essa informação que o senhor está dando é de especial importância porque é um profissional cirurgião, né? Você aplica ozônio na própria sutura? Logo após no procedimento cirúrgico e no subsequente dias, a cada 2 dias, dentro da sutura, e o sistêmico, que é o mais prático, é o retal, né? O retal. É. E local você faz também subepitelial? Também tem um alto poder de melhora da cicatrização local, bactericida, viricida, germicida como um todo, né? Então, praticamente eu não tenho faz muitos anos que eu não tenho infecção pós-cirúrgica, nem local, nem mais profunda. Porque o antibiótico tem um grande problema, não que ele não seja eficiente, a gente também é totalmente contra, né? Ele tem a sua função e etc., mas um dos efeitos colaterais que a gente vê é o fortalecimento das bactérias, dos vírus, etc. Né? Você mata seu bioma, né? Você enfraquece mais seu sistema imune. Enfraquece o sistema imune. Você mata um para favorecer outro. Né? Não, e às vezes até fortalece as bactérias já existentes. Não tenha dúvida. O Dr. Jean, que é um dos especialistas em microbiota intestinal, diz que depois de uma fase de antibióticos demora praticamente 2 anos para você recuperar a microbiota intestinal. Sim. Não tenha dúvida. E várias patologias que eu tratava com antibiótico hoje, eu trato com ozônio e com terapia neural. Nossa, terapia neural, inclusive, né? Justamente. Nossa, fantástico depoimento. Esse depoimento vale a pena a gente registrar e deixar muito bem claro na sua cabeça. E aí você percebeu que o hormônio, de repente, podia ajudar na questão do útero, na questão do ovário, na questão do humor, na questão do sistema emocional. Hoje eu divido o envelhecimento em 3 pilares, né? Criados pela minha prática clínica. O primeiro pilar, nutrição. O segundo pilar, atividade física resistida. E o terceiro pilar, homeostase ou equilíbrio hormonal. O equilíbrio hormonal, ele representa mais de 50% dos outros 2 pilares darem certo. Nossa. E uma das coisas que eu notava, por exemplo, nas minhas pacientes, e depois com meus pacientes, porque a princípio eu comecei a fazer a hormonologia, né? Trabalhar com hormônio com mulheres, que já era dentro da minha prática de ginecologia e obstetrícia. Mas o que eu percebi é que as minhas pacientes chegavam assim: doutor, eu estou com tal nutricionista ou com tal nutrólogo, eu estou com o meu personal, eu me esforço, eu como direitinho, mas eu não tenho resultado, parece que eu estou engordando mesmo fazendo dieta e fazendo atividade física regular, né? E com baixa energia, inclusive. Como? Baixa energia também? Baixa energia, isso aí era patente, né? A baixa energia da mulher, principalmente no climatério, né? Sim.
Então, com aquilo eu falei, tem que ter alguma resposta para isso. Foi quando eu comecei a me aprofundar na hormonologia, fiz vários cursos, inclusive com o Dr. Ítalo Rachid. O ano que vem eu estou em outro curso com ele aí. E comecei a perceber que sem o equilíbrio hormonal, você não tem sucesso em nada. Emagrecimento nem se fala, né? Os hormônios, eles representam, então, mais de 50% das coisas darem certo na sua vida. Não tenha dúvida. E hoje eu já classifico os hormônios dentro de uma hierarquia. Dentro de uma hierarquia de ação. Porque muitas vezes eu olhava uma paciente no consultório com uma deficiência de estrogênio ou um paciente com deficiência de testosterona. Naquele horário simplório, às vezes eu fazia uma reposição e não tinha resultado. Falei, mas por quê? Ele está com deficiência de testosterona, ou ela está com deficiência de estrogênio, ou de progesterona, você usa esse hormônio e não dá resultado. Apesar de já ter entrado nos hormônios bioidênticos, nos hormônios base, né? E não tinha resultado. Foi quando eu fui começar a entender a hierarquia hormonal que existe no corpo. Isso é fantástico, a cascata, né? A cascata hormonal, né? Quem está no ápice da cascata é um hormônio que a gente chama de melatonina. Né? Melatonina que é produzido por uma glândula que se chama pineal. A doutora Geis até na entrevista sua falou sobre a importância do sono na vida do ser humano. Na verdade, o sono é a função fisiológica mais importante do homem para a longevidade. E por que isso? Porque a pineal, que antigamente a gente achava que era uma glândula, um resquício embrionário, hoje a gente descobriu que ela é uma glândula do tamanho da ervilha, mas que controla todo o seu sistema neuroendócrino imunológico. Imagina isso, neuroendócrino imunológico. No tamanho de uma ervilha. No tamanho da ervilha. Ela é a glândula que trabalha mais no seu corpo. Ela é a glândula que mais gasta energia. Ela chega a gastar 80% da energia do cérebro. 80% da energia do cérebro. Antes a gente, a pineal está na ascente, né? Se a gente imaginar uma cascata, a pineal está no topo, né? Aliás, inclusive está bem no cérebro, ela está no topo dessa cascata. Mas antes da gente dar continuidade, eu vou pedir licença para o doutor, para a gente anunciar, vou pedir para o Arnaldo colocar o nosso slide do curso de pós-graduação da Nova Ciência. Aliás, quero lembrar que nosso programa tem um patrocínio da Nova Ciência, estamos aqui só por conta da Nova Ciência e também do Instituto Bem. Vai ter o congresso que ocorreu no dia 25, 26 e 27 de novembro de 2022, equivaleu ao primeiro módulo. Mas quem não assistiu esse primeiro módulo pode se inscrever ainda no curso de pós-graduação em Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde. O módulo 2 tem metais tóxicos, efeitos deletérios. Módulo 3, parasitoses, anamnese bioenergética dos alimentos, dietoterapia, intestino, desbiose, metabolismo, oligoterapia, formulações hipotentais, emoções, vícios neurais, reprogramação mental, fisiologia hormonal, biocampo inconsciente e inconsciente coletivo de saúde, odontologia integrativa, câncer, doenças autoimunes, obesidade, autismo, microscopia de campo claro e escuro, inovações em técnicas e em tecnologias biofísicas. O módulo é EAD e módulos também presenciais. Aliás, todos os módulos são presenciais, mas também podem ser à distância. Doutor, vamos dar continuidade então Sim. à cascata. Começa então no cérebro, na chamada pineal, né? Pineal. E aí vai na descendo, verdade, né? a melatonina é a forma da pineal fazer todo esse controle. Ela controla todo o fluxo energético do corpo. E né? induz ao sono, né? Induz o sono. Na verdade, a pineal ela trabalha o dia todo, mas ela tem seu pico de produção a partir de 8 horas da noite, atingido esse pico máximo entre meia-noite e 2 horas da manhã, e depois ela tem que descansar. Ela tem que descansar pelo menos 3 horas, das 2 às 5 horas da manhã. Mas ela só vai conseguir descansar à medida que você dorme. E à medida que você pratica a higiene do sono.
Seria o sono REM esse período? Várias fases do sono REM desse período, das 2 às 5? Sim, na verdade você tem que começar a dormir antes das 11 horas da noite. Do horário da vesícula, né? Justamente, antes das 11 horas da noite, num quarto extremamente escuro. Sim. Evitar atividades estressantes, comer atividade física à noite, para essa pineal poder desligar, porque senão ela não vai cumprir a missão dela de produzir pelo menos 80 picogramas de melatonina e ela não vai descansar. Quanto mais você tiver luzes de celular, LED de ar-condicionado, tudo isso atrapalha o desligamento da pineal. Então, como ela coordena todo o seu sistema neuroendócrino imunológico, você vai provocando uma degeneração nessa glândula, você vai provocando alteração do seu sistema neuroendócrino imunológico, envelhecimento. Depois você tem hipertensão, você tem diabetes, você tem doença autoimune, você não sabe por quê. Baixa, né? Inclusive, o sistema imunológico. Justo, você vai ficando cada dia mais inflamado. Isso é uma cascata. A resistência insulínica, a obesidade, é tudo consequência de um processo de degeneração neuroendócrino imunológico. Que começa na pineal e... na pineal e está dependente da qualidade do seu sono. Então, isso eu dei muito no consultório. A primeira coisa que chega, na minha anamnese, a primeira coisa que eu pergunto é que hora você dorme. Acorda à noite? Quantas vezes acorda? Acorda descansado? Tem energia para o dia todo? Ronca à noite? Você tem que cercar toda essa parte clínica para dar condições daquele paciente. A primeira coisa que ele precisa fazer, tem paciente que sai do consultório com um pedido de exame e com orientações para dormir. Só isso. Nada mais. Depois da melatonina, vindo para a cascata das glândulas endócrinas. Aí nós viemos para o segundo colocado nessa cascata, que se chama hormônio D. Hormônio D. Hormônio D, que é um hormônio produzido no corpo. Na verdade, a vitamina D é um hormônio, de esteroide produzido a partir da do deidrocortisol, né? O cortisol, aliás, desculpe, do deidrocolesterol, que é o colesterol que está abaixo da pele, sob a influência dos raios infravermelhos, que entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde, eles penetram na pele, transforma aquele deidrocolesterol em vitamina D, o colicalciferol, que no fígado vai ser transformado em OH25 deidrovitamina D, que é a forma mais estável, mas não é a forma ativa, que depois no rim vai ser transformado em 1,25 hidroxivitamina D, que é a forma ativa, mas é uma forma não estável, a forma de estabilidade curta. Por isso que a gente dosa, na verdade, é o OH25OH vitamina D, né? Que tem a ver com a suprarrenal, Paulo. A gente vai falar sobre isso. Então, a vitamina D, ela ficou muito em destaque agora no Covid. Por quê? A principal função da vitamina D é modular a cascata inflamatória. Então, por que as pessoas... Morreu tanta gente no Covid, por exemplo, essa doença terrível? Foi por causa do vírus? Não. Foi por causa do processo inflamatório, da tempestade imunológica, da tempestade de citocinas inflamatórias, que são modulados pela vitamina D. E pela baixa do sistema imunológico, que a gente sempre Justamente, então está totalmente relacionado a isso, né? Claro. Além disso, a vitamina D ela tem uma função primordial, que é na replicação celular. Produção de RNA mensageiro. Então você vai lá, malha, quebra músculo, faz um peeling, para você regenerar, você precisa de replicação celular. Imagina a vitamina D, sem vitamina D você não replica a célula no seu corpo. O processo de envelhecimento, de degeneração do sistema imune, totalmente avariado. Agora, a vitamina D, ela estimula o sistema imunológico, porque em altas doses, como eu entrevistei aqui várias vezes o professor Coimbra, né, do protocolo Coimbra para doenças autoimunes, sobretudo a esclerose amiotrófica, ele usa altas doses de vitamina D e alguns médicos não concordam muito porque falam que baixa um pouco o sistema imunológico para que não haja a imersão da doença. Qual a tua posição nesse sentido? Bom, eu conduzo vários pacientes do professor Coimbra, né?
e com doses altíssimas, que seria um escândalo perante a maior parte dos médicos, né? Eu tenho pacientes que usam de 30 a 150 mil I por dia. Não, tem gente que aplica 600 mil cada 20 dias. Eu sou um, né? Então eu tenho paciente, por exemplo, uma fisioterapeuta, que é paciente minha, que é a paciente do Dr. Coimbra, né? Que saiu da cadeira de roda. Tem duas, inclusive, uma professora e uma fisioterapeuta. Então, e a gente modula a vitamina D em níveis que variam, às vezes, de 200 a 400 microgramas por ml. Entendeu? Que a maior parte dos médicos acho que vai dar toxicidade, vai dar hipercalcemia e tudo mais. E a gente modula isso regulando o paratormônio. Então, não... para mim, a questão da toxicidade da vitamina D, até hoje, para mim é um mito, porque eu nunca vi. Entendeu? Se fosse um pescador que vive no sol, ia dar hipercalcemia, porque você pega pescador com mais de 200 de vitamina D, que fica o dia inteiro no sol, né? E em relação ao sistema imunológico, a reposição? Essa é a questão. Ele funciona, como eu falei, a vitamina, como um modulador do sistema imunológico, da exacerbação da produção de citocinas inflamatórias. Então, o que são essas doenças autoimunes? É justamente isso. É a exacerbação do sistema imunológico por falta de modulação. Entendi. É onde ele entra no processo de controle das doenças autoimunes. Doutor, nós temos 5 minutos para acabar o primeiro programa. Vamos ter outro programa, obviamente, porque não vai dar para tratar todos esses assuntos. O senhor prefere terminar a cascata hormonal? Não, ela é bem longa. A gente pode continuar no outro, que a gente entra em obesidade. Tá, mas assim, pode falar só dos quais são essas cascatas? Bom, depois vem a vitamina depois D. o terceiro lugar são os hormônios que são produzidos na suprarrenal, na córtex da suprarrenal, tanto na face reticular como na face fasciculada, que em ordem de importância são o cortisol e o DEA, a dehidroepiandrosterona, né? O cortisol é um capítulo à parte na regulação hormonal. Primeiro, porque ele é um modulador do estresse. Ele ele tem repercussões que vão desde uma esclerose múltipla até Alzheimer. E o cortisol, ele tem uma função primordial no seu corpo. Ele faz a fosforilação, a ativação de todos os receptores, de todos os hormônios esteroides. Então, como eu te falei, se você tem o que acontecia comigo antigamente, tinha um olhar muito simplório em relação ao déficit hormonal, você tentava corrigir aquilo, mas você não olhava a cascata para cima. Então eu não tinha sucesso, né? E a maior parte dos médicos que se propõem a fazer modulação hormonal sem obedecer à cascata, sabendo que o cortisol ativa todos os receptores de todos os hormônios esteroides, não vai ter sucesso no seu intento. Porque a visão tem que ser da medicina integrativa, ou seja, ver a pessoa como um todo e não só a patologia ou o sinal e sintoma. Né? Justamente. E o cortisol, tanto o hipercortisolismo, que é a primeira resposta ao estresse, né? Ele vai subir, claro, né? Sua suprarrenal vai entrar em desespero para compensar, porque ele é um modulador do estresse, ele te dá condições de segurar a onda, né? Como diz, segurar a barra. Mas no segundo tempo ele vai fazer um hipocortisolismo. Mas os dois sintomas são parecidos, que vão de depressão, ansiedade, perda da qualidade do sono, sinais de hipogonadismo, são quase iguais. A única coisa que eles se diferem, para o hipercortisolismo, é que no hipocortisolismo, na baixa de colesterol, você também começa com uma doença hoje da moda, né? E tratada por diversos profissionais de formas diferentes. Se chama fibromialgia, né? Fibromialgia é tudo que acontece que eu não sei explicar a etiologia, né? Dor generalizada. Justo, mas o que é aquilo? Fibromialgia, tá, né? E tudo está no fundo porque a cortisona, que é o hormônio natural da nossa dor, né? Que minimiza todo o atrito que a gente tem de vida, ele é formado a partir do cortisol. Uma vez você não tendo cortisol, você não vai ter cortisona. Aí você começa com dores generalizadas, artrite, artrose, e que hoje se trata assim com as pregabalina, com os antidepressivos, mas você não chega na causa básica, né? Que a causa básica
é a falta de cortisol. Nós estamos entrevistando aqui o Dr. Jairo Oliveira Júnior, é médico pela Universidade Federal de Uberlândia. Estamos falando sobre cascata, né? Chegamos em 3 cascatas, nem chegamos na T3, T4 ainda. Não, na tireoide. Na tireoide. O que ficou faltando mais? Depois hormônios masculinos e femininos, e no final o hormônio do crescimento, o GH. O GH. Esse vai ficar para o próximo programa, porque eu gostaria que você, nesse momento, né, o Arnaldo colocou o GC dos contatos do Dr. Jairo, o GC dele da Clínica Saúde Integral, e o telefone está disponível aí, Arnaldo? Não? Já está lá. Olha lá, Dr. Jairo Oliveira Júnior, Clínica Saúde Integral, Uberlândia, 35-DDD 3229-6000, 3229-6000. Dr. Jairo, eu agradeço muito sua presença, sua atenção aqui com a gente, com o programa Salutes, que nesse primeiro programa falamos algumas coisas sobre glândulas endócrinas e envelhecimento, e vamos dar continuidade no próximo programa, na próxima semana, na próxima sexta-feira, às 12h30, ao 12h30. Acompanhe a gente sempre pela Com Brasil, por diversos canais da Com Brasil, e também pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, além do programa íntegro, né, o programa inteiro. Durante a semana a gente coloca compactos de 3 a 5 minutos com os principais momentos, até, enfim, o programa inteiro é ótimo, né? Mas essa parte é ótima, porque vocês são maravilhosos. Não é por minha causa não, é por causa dos entrevistados. Eu só sei perguntar. E também aplico essas práticas todas aprendidas aqui no nosso consultório também. Obviamente, o mais beneficiado com o programa sou eu mesmo. Então, tem compactos de 3 a 5 minutos durante a semana toda, com os melhores momentos, as coisas mais importantes. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade.